Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E hoje a gente está num lugar especial. Nós estamos na Casa Cor do Espírito Santo. Isso mesmo, nosso estúdio veio para cá para montar algo especial para vocês. E é com muita satisfação que a gente também tem aqui o apoio e patrocínio do Sistema de Cooperativas do Espírito Santo, o Sistema OCB. E para esse podcast, aqui direto da Casa Cor, nós convidamos uma pessoa que tem no seu DNA o direito. A vida toda ele escutou sobre direito. E é por isso que nós convidamos o Dr. Rodrigo Júdice. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carla, pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer recebê-lo. Agora me conta. Você tem uma carreira de 27 anos aí no direito, mas desde pequeno você convive com o direito? Conta pra gente. É verdade. Eu tive esse privilégio, né, de aprender e aprender o direito antes mesmo de entrar na faculdade, né? Vendo meu pai, por exemplo, atendendo os advogados na sua residência. Meu pai foi advogado durante muitos anos da Companhia Vale do Rio Doce. Uhum. Ele montou um escritório no centro da cidade, no edifício Ames. Por lá passaram vários juristas que hoje ainda fazem muito sucesso no Espírito Santo. Ele formou vários profissionais. Mas ele gostava muito de atender os clientes na própria residência. Naquela época, em casa. Embora, obviamente, também atendesse no escritório, né, no ambiente formal. Mas ele tinha esse hábito interessante, né? Talvez herdado do seu pai, meu avô, né, Macário, que era advogado no sul do Espírito Santo, em Cachoeiro. A advocacia do interior tem muito isso, né, dessa proximidade com o cliente, né? Uhum. Você de Linhares, né? Embora Linhares não seja mais uma cidade tão interiorana como antes, mas ele buscou esse hábito, né? Ele enraizou isso ao longo da sua vida profissional. E eu pequeno ainda, né, antes da adolescência, vivenciando aquelas reuniões, sempre curioso, sempre querendo assistir os diálogos, né? Muitas vezes informais, né? Uhum. Mas observando, né, como que ele tratava os clientes, a preocupação dele com a vida, né, daquela pessoa que confiou, né, na sua competência profissional. E ali os vernáculos, né, as palavras que são muito peculiares da nossa vida, eu comecei a observar desde muito cedo. Então, eu digo que minha primeira faculdade de Direito não foi a faculdade formal, foi a faculdade que eu tive o privilégio de assistir dentro da minha própria casa. Que legal, que bacana. Isso, você sempre teve curiosidade com tudo aquilo. Sempre gostei muito. E em nenhum momento você falou assim, nossa, eu estou enjoado de tanto direito. Não. Eu tenho um filho de 9 anos, que é o Fernando, né, que é o nome do avô, que parece muito comigo quando eu era criança, a personalidade. Ele é muito curioso, ele gosta de estar próximo de pessoas mais velhas, é incrível, né? De assistir a conversa do pai com algum colega ou com algum amigo, e depois, logo em seguida, ele faz muitas perguntas daquela conversa, daquele diálogo, e eu ficava ali atento, né, observando, óbvio, sem compreender, sem entender, mas assimilando e observando desde cedo, mesmo sem muita compreensão, que talvez aquilo fosse realmente a vida que eu ia escolher no futuro. Que bacana! E você nunca fez um exame de mapeamento genético, onde veio escrito lá direito? As pessoas brincam, né? Porque o sobrenome da família é Júdice, né? Uhum. Que é, né, um nome ligado ao direito desde sempre, né? Você sabe, do latim, subjudice significa, né, estar sob julgamento. Uhum. Então, acho que até isso, né, coincidiu, né? Até isso coincidiu. Então, acho que não tinha como, Carla, buscar outro caminho, não. Acho que se eu fosse odontólogo, médico, com certeza não seria um bom profissional. Mas conta pra gente. Hoje você é procurador do Estado. Isso. Né? E como foi sua carreira até chegar, desde o início, até chegar na procuradoria? Como é que foi? Eu me formei no ano de 1995, segui para São Paulo, cursei mestrado na Pontifícia Universidade Católica, né? De São Paulo, e logo em 1997 abriu o concurso para a Procuradoria do Estado. Eu tinha sido estagiário em 1992, obviamente ligada à advocacia pública, né? O trabalho do procurador
por excelência, o exercício da advocacia pública e sem impedimento de exercer a advocacia privada, que é o que eu sempre quis. Já na faculdade, eu tinha chegado à conclusão de que gostaria muito de exercer a advocacia. E, obviamente, podendo compatibilizar a advocacia privada, trabalhando desde sempre no escritório que meu pai inaugurou com a advocacia pública, né, me fez, né, me motivou a me inscrever no concurso da Procuradoria, né, em 1997. E em dezembro de 1997, dia 17 de dezembro, agora vai fazer 25 anos, eu tomei posse como procurador de Estado, aos 25 anos, né? Então, já se fazem 25 anos, né, de advocacia pública. De advocacia privada, desde 1995, né, 27 anos. Que legal! Que história bonita, hein? Legal. Agora, como procurador, você também deve ter muita história para contar, hein? A Procuradoria do Estado é o maior escritório de advocacia do Estado do Espírito Santo, né? Você não tem um escritório de advocacia com 120 profissionais, hoje são 113, né? São Paulo você tem. Então, eu sempre digo, o maior escritório de advocacia do Estado do Espírito Santo é a PGE. E ali você lida com várias matérias, né? Eu já passei pela setorial de licitação e contratos, eu já fui chefe do Centro de Estudos e Informações Jurídicas, que lida com as matérias constitucionais, né? A propositura de ações diretas de inconstitucionalidade, análise dos autógrafos de lei, projetos de lei. Fui subprocurador-geral do Estado no governo Paulo Artung. Depois eu fui procurador-geral do Estado do governo do Renato Casagrande, primeiro mandato. E hoje eu estou na Procuradoria Fiscal e Tributária, sem ocupar chefia, né? Mas já passei por vários setores e isso, obviamente, você ganha muita experiência, né? Você ganha muito conhecimento jurídico. E os colegas são valorosos, né? A gente tem uma equipe de procuradores realmente extremamente preparados, né? Dedicados, né? Profissionais, alguns já mais experientes, né? Com 60 anos, 65 anos, mas uma leva de jovens que ingressaram na Procuradoria nos últimos 15 anos. Foi o último concurso, acho que foi em 2009, e depois, em 2013, eu, como procurador-geral, dei posse aos últimos procuradores desse concurso. Então, nós temos uma mescla de profissionais mais experientes, mais jovens, que fazem da PGE realmente um órgão muito respeitado hoje no Estado do Espírito Santo. Que legal. E você também foi juiz eleitoral? Fui juiz eleitoral por 3 mandatos. E lá deve também ter passado... Olha, uma experiência, Carla, extremamente valiosa, porque na advocacia privada, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, né? Você lida com as angústias do cliente, você tem que atender o cliente no seu escritório e perceber que muitas vezes aquela demanda, por mais que ele tenha razão, não é fácil de ser dissecada, dirimida, traduzida numa propositura de uma ação judicial, ou seja, produzir uma peça judicial, muitas vezes, você sabe disso, não é algo trivial, né? Não, de forma alguma. Você tem que montar um quebra-cabeça, principalmente quando tem do outro lado um outro profissional que você vai litigar experiente, e isso gera muitas expectativas nas pessoas, né? Eu sempre tive o privilégio, né, de ter ao lado da minha vida profissional excelentes profissionais que me ensinaram, né? Como meu pai, como a minha irmã Luciana e tantos outros advogados que trabalham no escritório e já trabalharam, mas você ingressar com uma ação judicial ou até mesmo orientar o cliente consultivamente, né, num processo de consultoria, exige muito estudo, exige muita dedicação, dependendo da complexidade da matéria. Mas você tem um lado, você tá defendendo um lado. Agora, quando você ocupa, ainda que provisoriamente, né, é isso que eu estou tentando explicar, né, para quem vai nos assistir, ocupa provisoriamente a figura de magistrado, você tem que se distanciar daquilo tudo que você, ao longo dos anos, assimilou como verdade. Você não pode, de forma alguma, optar por um dos lados. E a gente estuda tanto, né, o ser neutro. Só que você leva consigo, né, toda essa gama de experiência e toda a sua formação em todas as atividades que você exerce. Sim. Inclusive algumas ideologias, mas você tem que se afastar delas para ser um juiz justo, o máximo possível e equânime. E julgar a vida
das pessoas, né, e por mais que seja a judicatura eleitoral, julgar a vida. Muitas vezes a liberdade, porque na justiça eleitoral você também julga processos criminais. E, consequentemente, também o patrimônio, porque tem repercussão patrimonial, claro. Justiça eleitoral, aplicação de multas, né? Sim, sim. Não é fácil, não é fácil. Você tem que realmente ter muito comprometimento tendo em vista a possibilidade de errar. O que facilita que o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo é um órgão muito bem estruturado, profissionais de carreira. Os juízes não são de carreira, né? Todos nós sabemos. Os juízes eleitorais são advindos da magistratura estadual, da Justiça Federal e da Advocacia e exercem mandatos, né? Mas a estrutura que está por trás do magistrado é uma estrutura muito boa de profissionais concursados, são servidores federais que auxiliam muito a atividade do juiz. Mas mesmo assim, a decisão pertence ao magistrado, né? Sim. Então, no início foi difícil para mim, né? Mas como eu tive a oportunidade, Carlos, de estar lá por 3 mandatos, o primeiro foi em 2009, que eu tomei posse, e fiquei até dezembro de 2010, quando espontaneamente eu renunciei para assumir o cargo de Procurador-Geral do Estado, a convite do governador Casagrande. E depois mais 2 mandatos, de 2017 a 2019 e 2019 a 2021. Essa minha última passagem eu já estava muito mais experiente, né? Primeiro, com maior conhecimento do direito eleitoral, que é uma matéria que eu aprendi a me apaixonar e pretendo continuar estudando, né? Já escrevi vários artigos depois que eu saí do TRE. Mas essa experiência, ela me trouxe também bastante musculatura, eu diria assim, do ponto de vista até mesmo psicológico, para a minha advocacia. Que bacana. Porque eu acho que na vida tudo é cíclico e tudo que você aprende, você leva de experiência para o resto da sua vida. Então hoje, quando eu atendo um cliente, parece que eu tenho mais sabedoria do que eu tinha antes dessa experiência na justiça eleitoral. Eu consigo olhar a demanda, né, que me é trazida a partir de um outro ângulo. Sim. Não só de outro ângulo, eu acho que talvez sobre todos os ângulos, né, de quem já teve a experiência de julgar, não é? Sim, e a experiência de ter uma advocacia já ao longo desses 25 anos, né? Legal. E aqui a gente quer saber histórias. Sim. Né? Tem alguma história que tenha te marcado durante essa época da justiça eleitoral? Alguma história que você pode compartilhar aqui conosco? Olha, sem entrar em detalhes, né? Sim, claro. Relacionada a nomes, processos, identificação, nada disso. Digamos que na minha primeira passagem, em 2009, um candidato, né, que pretendia concorrer enfrentava um desafio na justiça e ele, na minha visão particular, ele tinha o direito de exercer a propaganda, né? Porque quando alguém solicita o registro de candidatura, é analisado se ele está inelegível ou não está inelegível. Sim. Se por acaso, mas ele tem o direito, né, constitucional de fazer propaganda, de se apresentar para a sociedade. Se por acaso ele não obtiver ao final do processo o registro, ele não é diplomado. Ou se por acaso ele ganhar a eleição, cabe o recurso contra a expedição de diploma. E esse caso me chamou muita atenção. Eu era jovem, eu tinha na época, em 2009, 36, 37 anos, onde chegou ao conhecimento da corte que aquele candidato, os direitos políticos dele tinham sido suspensos por conta de uma ação de improbidade. E o tribunal, né, decidiu, naquele momento, de forma, na minha visão, equivocada, eu respeito quem decidiu de forma diferente, e retirou a propaganda do ar dessa pessoa, né, desse candidato. Simplesmente ele foi defenestrado do processo eleitoral. E eu me recordo que eu tive que me posicionar, ainda muito jovem, e aquilo me chamou muita atenção, porque eu vi ali que, naquele momento, mesmo compondo a corte, com desembargadores extremamente preparados, juízes extremamente capacitados, que pensavam diferente de mim naquele momento, eu não tive vergonha, eu não fiquei encabulado de expor minha posição. Claro. E aquilo me marcou. E quem presenciou aquela cena falou: olha, você se saiu muito bem.
né? E tinham poucos meses de judicatura, né? 2 meses de judicatura. Mas você estava nervoso? Não, então, foi muito natural. Foi muito natural. Eu exerci ali a minha personalidade. Essa história marcou porque era um político que não tinha uma imagem muito boa. E isso me trouxe uma percepção de que o magistrado, quando ocupa a cadeira de juiz eleitoral, ou o magistrado de carreira, e isso está muito enraizado em mim, ele não pode julgar capa de processo. Ele tem que julgar os fatos, sabe? E a gente sofre muito isso, né, Carla? Você sabe muito bem, né? Sim. No dia a dia da advocacia, né? Alguns embates, já falando agora da nossa advocacia privada, né? Exato. O papel que nós temos muitas vezes de mostrar para o magistrado que, independente daquela figura que está sendo defendida, existem fatos ali que merecem uma análise distanciada da imagem, do perfil da pessoa perante a sociedade. Né? Desmistificar aquilo que já existe, né? O nosso Isso é muito comum hoje, porque com as mídias sociais, hoje todo mundo tem a capacidade de opinar e ser magistrado e ser juiz de todas as causas que estão em trâmite no judiciário brasileiro. Então, diferente de 10, 15 anos atrás, onde essas demandas mais emblemáticas ficavam num ambiente mais litúrgico, restrito da advocacia e do judiciário, essas demandas mais complexas, como essa que eu citei hoje, ganham muito mais conotação. Sem dúvida. E todo mundo se sente no direito de comentar. E o papel nosso como advogado, quando a gente assume, por exemplo, a defesa de um cliente, muitas vezes traduzir para o magistrado, traduzir para aquela corte que está em jogo, além da história de uma pessoa, fatos que merecem ser analisados com distanciamento e independência, né? Exato. E na advocacia privada, conta pra gente fatos que lhe marcaram, histórias em que você... Porque tem gente aqui que já contou que chorava, chegou a chorar em tribunal, se emocionar com o cliente, vibrar, porque a gente vibra, né? Eu vou lembrar de um fato, assim, do início da minha advocacia. Junto com meu pai, a gente preparou uma peça, né? Eu no computador, digitando, e ele ditando. Ele gostava de peticionar dessa forma, né? Ele ditava peças perfeitas, sem erros de português. Eu herdei um pouco isso dele, e eu digitando e ao mesmo tempo dando as minhas opiniões e modificando alguma coisa quando ele respirava, né, do que ele estava ditando. E era uma demanda que envolvia a desconsideração da personalidade jurídica, né, para alcançar os bens de uma pessoa física, de um sócio, né? Era uma demanda que tramitou no município de São Mateus, e nós obtivemos êxito, né? E o cliente não pagou, né? O cliente não honrou o compromisso. E eu fiquei muito indignado, porque aquilo me deu muito trabalho. Eu virei noites estudando. Eu estudei, né, junto com ele e reservadamente, né, no meu ambiente profissional. E eu estava muito indignado e com uma vontade muito grande de tomar uma posição firme e contundente contra aquele cliente, né, que no momento já era um ex-cliente. E meu pai olhou para mim e falou: calma, você não vai tomar providência nenhuma, porque o advogado não vive de uma única demanda. Você está colocando a energia desnecessária nisso. Nós vamos resolver isso de outra forma, mais cedo ou mais tarde, isso será solucionado. Então, quando eu lembro disso, né, quando às vezes eu estou muito... surge, né, alguma questão muito problemática e, obviamente, né, a natureza que nós herdamos dos nossos pais e o espírito, às vezes, aguerrido da advocacia nos leva, no primeiro momento, a querer tomar uma decisão impetuosa, a querer tomar uma decisão repentina, né, quando principalmente algo nos indigna. E naquele momento eu percebi que ele estava certo. Muitas vezes a gente ganha não tomando somente a decisão certa na advocacia, tomando a decisão certa no momento certo. E eu acho que tudo tem o seu momento. Eu falo que advogar é muitas vezes estratégia, né? Sim, não sem é dúvida. Só conhecimento jurídico, né? É muitas vezes estratégia. E eu costumo dizer, inclusive, que o momento que a gente pega uma causa é exatamente o momento que a gente pensa na estratégia, né, de levar aquela causa até o final. E eu tenho o privilégio, né? Eu tive o privilégio, né, de poder, né,
trabalhar em demandas muito complexas, né? Demandas de altíssima indagação, né? Que é um pouco o perfil do nosso escritório de advocacia, que é a Advocacia Abreu Júdice, né? Que esse ano completa 45 anos, né? O meu escritório é na Enseada do Soar. E essa oportunidade que a vida me proporcionou, que o destino me proporcionou, eu tento retribuir da melhor forma possível. Porque quando eu falo demandas complexas, demandas de alta indagação, muito por consequência dessa tradição do escritório. Ou seja, de demandas que, do outro lado, ou são grandes empresas, ou são pessoas físicas que também estão sendo defendidas por um outro grande escritório. E isso faz com que você se aprofunde, né, lhe permite se aprofundar com mais acuidade, com mais esmero no estudo do caso concreto, né? Então, isso realmente é um perfil da minha advocacia, né? Ou seja, a gente gosta, né, a gente tem a aptidão de atuar em demandas mais complexas, demandas que não são fáceis de serem resolvidas ou dirimidas, né? Digamos, gostamos de um bom debate judicial, né? Embora o escritório também não atue só em demandas judiciais, né? Somente, sim, claro. A gente atua também na área consultiva, advogamos para o Sindicato das Empresas Importadoras e Exportadoras do Estado do Espírito Santo, que é o Sindiex, né? Prestamos consultoria na área tributária. Enfim, a advocacia é a minha paixão, é aquilo que me faz estar motivado no dia a dia para poder ter a alegria de viver os bons momentos da vida também, né? E tem algum caso, assim, também, algum outro caso que tenha te marcado muito dentro do seu escritório? Olha, um cliente que você se apegou mais? Não, eu tenho uma demanda que eu falo que o cliente virou praticamente meu irmão. A demanda tem 32 anos. Sério? 32 anos, né? Ela está na fase de liquidação. Você já herdou essa demanda. É uma ação que nós ganhamos, né, contra uma grande empresa aqui do estado, está na fase de liquidação, que já foi ao STJ, já voltou, a ação rescisória, nós ganhamos tudo e está na fase de liquidação, né? Enfim, é uma ação que você, defendendo os interesses de uma empresa, demora tanto tempo, como é que você não fica amigo desse cliente, né? Claro. E, se eu fosse contar aqui as idas e vindas desse processo, nós ficaríamos a tarde toda e um pouquinho da manhã do próximo dia, porque realmente foram embates assim. O outro lado é um grande escritório, que eu respeito muito os advogados, claro, né? Mas foram embates assim, interessantíssimos, né? Eu lembro de uma sustentação oral do meu falecido pai, Fernando de Abreu Júdice, na ação rescisória, que foi engraçadíssimo. Do outro lado, o doutor Ímero Deves, que era o advogado, né? Já falecido também, grande figura, excelente advogado. Os dois, né, cada um com o seu perfil, sustentando oralmente, e toda hora um pedia a palavra, mesmo depois do encerramento da sustentação oral, para esclarecimento de fato. Houve pelo menos ali 3 ou 4 esclarecimentos de fato, a Câmara Civil reunida, desembargadores ali extremamente renomados, né, alguns já aposentados, e aquele embate, e ninguém conseguia interrompê-los. Para você ver o respeito que os desembargadores tinham com aquelas duas figuras emblemáticas da advocacia, né? Advogados renomados, históricos, né? Dr. Ímero e Dr. Fernando Júdice, e os desembargadores não interrompiam. Quase que um debate de sustentações orais. Eu nunca vi isso, né? Isso é um fato também muito interessante. E o outro também que eu me recordo, né? Esse particularmente vivido por mim, foi uma ação reivindicatória, né? Que tramitou durante muitos anos na comarca de Vila Velha. Eu tinha acabado de voltar de São Paulo e a ação transitou em julgado. O juiz era o Dr. Everton Schwab, o titular, que hoje é desembargador, mas quem decidiu efetivamente, né, pela demolição da casa foi o Dr. Cleanto. E durante 3 anos essa ação ficou parada sem uma solução. A ação transitou em julgado, a ação reivindicatória, e quem invadiu, né, e ocupou a área reivindicada construiu metade da casa no terreno do nosso cliente. A outra metade era no terreno dele. E, óbvio, o Código de 73 permitia que você pudesse executar às custas do devedor, entre aspas, mediante a apresentação de um projeto de engenharia para fazer cumprir aquela decisão judicial, né? Sim. E quando nós chegamos lá com o oficial de justiça,
moravam na casa pelo menos 7 crianças. Como é que você lida com uma situação dessa, né? Só que tinha que ser cumprida a ordem judicial. Então, o que nós fizemos ali? Nós procuramos a Secretaria, né, na época municipal de Direitos Humanos, né, antes do cumprimento da decisão. Eu dialoguei com o município, mostrei a relevância daquela demanda que precisava chegar ao fim e a cabo. Dialogamos com o proprietário da casa e depois de 2 dias conseguimos alocar aquelas crianças em lugares melhores. Algumas ficaram e a obra de engenharia foi feita. Foi demolida metade da casa. Metade da casa? E a outra metade da casa ficou em pé, onde a pessoa continuou morando, né? Teve que fazer adaptações na casa. Então esse foi um fato ali, né, na Avenida salvo engano, na Avenida Hugo Musso, né? Em Vila Velha. Então ali mostrou, né, a importância também de você ter um pouco de sensibilidade, claro, né? De não cumprir a ordem judicial também a qualquer custo, né? Tá vendo? Essas demandas que marcam muito, não é? Imagino. E são coisas que marcam mais. Aí a sua advocacia, na verdade, a privada te marca muito mais do que a procuradoria, Rodrigo? Proporcionalmente hoje, de forma igual. Porque eu dedico metade do meu tempo à Procuradoria do Estado e metade do meu tempo à advocacia privada. Óbvio que eu montei uma estrutura de apoio para mim, para poder advogar na iniciativa privada, né? Que me permite hoje ter um escritório. E esse escritório também tem uma estrutura de outros advogados que me auxiliam, além de sócios, né? Então isso me dá também a tranquilidade necessária de ser tão eficiente na Procuradoria como no escritório. Como eu já estou há alguns anos na Procuradoria Fiscal e Tributária, algumas demandas elas são repetidas, nem todas, eu consigo fazer uma coordenação desse trabalho de forma muito satisfatória, entendeu? A produção é muito grande, né? São inúmeras intimações, né? Hoje tivemos reunião da chefia da Procuradoria Fiscal, foram mais de 1.700 despachos, e entre pareceres, despachos não, 1.700 pareceres ou petições nesses últimos 2 meses, né? Só da minha carga de trabalho, né? Na Procuradoria. Mas eu consigo conciliar fruto de uma organização, né? A gente tem que estar sempre muito organizado para dar conta do trabalho, né? Sem dúvida. E para o jovem advogado, como é que você vê a jovem advocacia? Olha, ano passado, né, Carla, nós estivemos juntos numa disputa para a vaga do 5º Constitucional, né? Eu tive a honra de poder compartilhar experiências com os colegas que concorreram comigo. Hoje nós temos o desembargador Rafael Câmara, que foi escolhido, representando muito bem a advocacia no tribunal. Também já veio aqui, não pegou esse cenário aqui da Casa Cor, sabe? Mas eu tive a grata surpresa, ano passado, nos 2, 3 meses de campanha, uma campanha inédita, né? Uma campanha em que você pede voto ao advogado, né? Sim. Algo totalmente diferente do que nós, advogados, estamos acostumados. Mas isso me permitiu conhecer uma jovem advocacia, que eu conhecia, né? Mas eu não conhecia tanto. Eu já tive a experiência de ser professor, né? Da Escola da Magistratura do Trabalho durante 3 anos, mas eu estou afastado do magistério já há bastante tempo. E reencontrar, né? Não que eu estivesse afastado completamente, mas reencontrar com mais ênfase os jovens advogados dessa campanha me trouxe uma nova energia. Como eu pude perceber a qualidade da jovem advocacia capixaba, né? Advogados que estão começando a carreira, alguns há 4, 5 anos, estruturando o escritório, tendo a coragem de colocar um nome no mercado, né? Eles são muito familiarizados com as mídias sociais, com o Instagram. Sem dúvida. Conseguem se comunicar, né, com as pessoas, talvez com muito mais facilidade do que a gente, né? E, enfim, foi muito valioso essa experiência. O que eu vejo é que a advocacia do século XXI é completamente diferente da advocacia do século XX, aquela que eu comecei nos anos 90, né? E imagine aquela que seu pai fazia, recebendo em casa. Recebendo em casa, ditando as petições, né? Hoje a casa é virtual, hoje a casa é digital, né? Hoje você está conectado com o mundo, você tem informações numa velocidade muito mais rápida. A advocacia era mais artesanal, né? Ao ser mais artesanal, também dava tempo para você se aprofundar mais em determinados temas, né? Isso talvez seja
uma sugestão para os jovens advogados, né? A velocidade das informações faz com que a gente tenha o máximo possível de dados, Exato. mas condensar os dados corretamente, ou seja, transformar aqueles dados em algo concreto para o seu cliente, depende um pouco mais de introspecção, um pouco mais de refinamento, que, na minha visão, remonta àquela advocacia artesanal. Então, quem consegue conviver com esses dois ambientes, né, daquela advocacia do passado, que era mais artesanal, mais profunda, que se aprofundava mais na dogmática, na doutrina, com essa advocacia mais moderna, que tem acesso a muita informação, que está muito mais conectada na jurisprudência, consegue, talvez essa seja a minha sugestão para os jovens advogados, traduzir melhor os interesses do cliente. Né? Essa é a minha opinião particular, com base nas minhas experiências. Eu compartilho com isso, acredito que as informações estão aí, são muitas, né? E o que você faz com essas informações é que faz toda a diferença. Isso. E eu costumo dizer que a gente precisa se fechar no ambiente hermeticamente fechado, que somos nós, para pensar e processar e nos aprofundar, porque é o que faz a diferença. Com certeza, Carlos, você está coberto de razão. Rodrigo, agora a gente chega num momento da entrevista aqui que é um bate-bola. Okay. Eu falo e você fala o que vem à sua cabeça. Eu respondo. Nunca diga para um advogado. Você nunca diga para um advogado? Alguém falando comigo? Isso. Olha que pergunta difícil. Você não vai vencer essa causa. Alvará é? Fundamental para a advocacia. Justiça é? Equilíbrio. Direito nas redes sociais? Essencial. O que mais te irrita num processo? Mentira. O que diria para quem diz que advogado tem vida fácil? Mentira. Nunca comece uma sustentação oral com? Sem um copo de água do lado dessa entrevista. Se não fosse advogado, seria? Advogado. Nossa, não tem opção, né? Está no DNA mesmo. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença, por aceitar esse convite de vir. E aqui num lugar especial hoje, né? Especial, nos inspirou, né? Nos inspirou. Obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Foi muito agradável estar aqui com você, Carla. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigada. Obrigado. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever para não perder nenhuma entrevista. Mais uma vez, quero agradecer o apoio e o patrocínio do Sistema OCB do Espírito Santo e da agência por montar aqui nessa Casa Cor esse estúdio especial. Até a próxima!